Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria para nós sempre quando podemos nos debruçar ante a palavra do Senhor, dando sequência às leituras diárias propostas para devocional pela CPAD neste quarto trimestre de 2024, que nos traz o tema trimestral, as promessas de Deus. Subtítulo: Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Na lição de número 8, nós temos o tema semanal, a promessa de paz. Para esta sexta-feira, os editores propuseram o título Jesus, o nosso Senhor, é o príncipe da paz. E o texto proposto está em Isaías, livro de Isaías, no capítulo 9, e versículos 6 e 7. Texto muito conhecido que convido a todos à leitura. Nos diz assim a palavra do Senhor: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Queridos irmãos, aqui nós estamos diante da promessa magna da Bíblia. Toda a Bíblia Sagrada nos fala a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. O Messias prometido, no que nós costumamos chamar de proto-evangelho, de Gênesis, capítulo 3 e versículo 15, quando o Senhor, se referindo à serpente, diz: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o Senhor promete que da semente da mulher, então, nasceria um que iria vencer ao tentador, o mundo e o pecado. E desde então, a salvação foi operada por aqueles que aguardaram a vinda do Messias. É bem propício nós lembrarmos que salvação somente em Jesus. E aí alguém pode perguntar, mas como então os antigos eram salvos? Bem, os antigos, tementes a Deus, aguardavam e por vezes tinham vislumbres do Messias. Nós vemos no livro dos Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, quando Paulo trata justamente sobre esse assunto, ele fala da justificação de Abraão, no capítulo 4, versículo 21, diz assim: E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. No versículo anterior, versículo 20, nos diz: E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então Abraão tinha fé que haveria um Redentor para a humanidade. O próprio Senhor Jesus, certa vez, chegou a declarar, não é? Que Abraão viu o tempo que o Senhor reinaria sobre a terra e se alegrou. Isso está lá quando Jesus, disputando com os fariseus
acerca da sua missão, disse no capítulo 8 do Evangelho de João, no versículo 58, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, ele inicialmente mostrou ali que Abraão era posterior ao Senhor. É lógico, porque o nosso Senhor Jesus, ele é eterno. Mas o versículo-chave do capítulo 56, quando ele diz: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Então, antes de tudo, Jesus já existia. Essa palavra existia é pequena para definir o Senhor Jesus, não é? Que ele é antes da existência. Mas antes de Abraão, o Senhor já é. E no versículo 56 diz que Abraão teve ciência do dia do Senhor e se alegrou. Nós vemos na Bíblia vários relatos de que Abraão possuía realmente uma relação com Deus de amizade. Possivelmente tinha segredos que o Senhor revelara a Abraão. Então, pela fé, aqueles que aguardaram o Messias no Antigo Testamento foram salvos. No próprio livro dos Hebreus, na famosa galeria dos heróis da fé, né? No capítulo 11 do livro aos Hebreus, da carta anônima aos Hebreus, no capítulo 11 e o versículo 39, nos diz assim: e todos estes, aqui está falando da galeria dos heróis da fé, desde Noé até o último dos juízes, os profetas e todos antes de Jesus vir à terra em pessoa. E todos estes, versículo 39 do capítulo 11 de Hebreus, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Quer dizer, eles não alcançaram a promessa, não chegaram a ver o dia de Jesus pessoalmente, o Messias, mas tiveram testemunho. Eles creram. Aqueles também que creem que Jesus veio e é o Filho de Deus, é o Messias, não é? Como diz lá no Evangelho de Marcos, todo aquele que crê será salvo. Mas eu gostaria também de citar um texto emblemático da Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8 e versículo 37, quando Filipe estava ali evangelizando o oficial da rainha de Candace, e aquele eunuco pediu para que fosse batizado. Então Filipe lhe perguntou: é lícito se crês de todo o coração? E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então Filipe ele manda parar o carro e o batiza, dando testemunho da sua fé. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus enviado, o Messias, foi enviado para a nossa salvação, então são salvos na pessoa bendita de Jesus pela fé. A graça de Deus os alcança. Assim também, como faz parte desta fé, faz parte desta esperança, aguardar o retorno do Messias. A igreja não aguarda mais a vinda do Messias, porque ele já veio e retornou, e nos disse que voltaria para nos buscar, como os varões disseram em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 11, quando Jesus estava sendo assunto ao céu, subindo, os discípulos estavam olhando, Jesus desaparecendo entre as nuvens. Então os varões chegaram perto deles, né? Alguns dizem 2 anjos, a Bíblia diz varões, né? Aqui na versão que eu estou utilizando. E em Atos, no capítulo 1, versículo 11, nos diz: os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus
que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Então, a promessa do retorno do Messias é a prova cabal daqueles que creem na pessoa bendita de nosso amado Salvador Jesus Cristo. Para nós concluirmos a meditação de hoje, falando acerca deste título precioso, Jesus, o nosso Senhor, é o príncipe da paz, e príncipe aqui não porque está subjugado a um rei, ou porque está em segundo plano, não, príncipe porque é o principal promotor da paz, porque é o princípio da paz, é o principal promotor da paz. E o apóstolo Paulo, as suas últimas palavras, lá na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, texto também conhecidíssimo, e no versículo 8, e eu destaco aqui que as últimas palavras de um homem, ou de uma mulher, de alguém que está para morrer, e Paulo aqui sabia que ele estava próximo da morte, são aquelas que ele julga ser mais importantes. São as informações que ele julga imprescindíveis para aqueles que irão ficar, não é? E no capítulo 4 e versículo 6 de 2 Timóteo diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, escute agora, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A igreja do Senhor, nós como servos de Deus, nós não só esperamos, mas também nós amamos a sua vinda. A igreja não pede um tempo a mais para o Senhor, para que fiquemos aqui e de repente alcancemos mais alguma coisa aqui nesta terra, mas a igreja diz, como em Apocalipse, no capítulo 22 e o versículo 17, que fala: e o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra deste livro, ou do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E assim encerra o texto bíblico, nos trazendo à memória a esperança do retorno glorioso do Messias. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua sexta-feira. Que Deus te faça incutir estas verdades no seu coração e que o Príncipe da Paz ministre a paz sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém.